Olá, queridos irmãos e irmãs. É muito bom poder revê-los novamente para essa nossa reflexão. Antes, porém, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Celestial, agradecendo primeiramente pelo dom da vida, pela oportunidade abençoada que Ele nos concede de estarmos aqui novamente, dando continuidade à nossa jornada, que possamos fazer bom proveito desta dádiva que Ele nos concede. Agradeçamos também ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo de vida. Agradeçamos aos benfeitores espirituais, aos nossos mentores que estão sempre conosco, nos intuindo sempre bons pensamentos, boas atitudes. Agradeçamos também Maria, nossa mãe, que está sempre zelando por todos nós. Então, irmãos, para essa nossa reflexão de hoje, nós trouxemos aqui desse livro Jesus no Lar, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Nós vamos trazer aqui o capítulo 14, cujo título é A Coroa e as Asas. Uma lição muito importante que Jesus passou aos seus discípulos e que ele passa também para todos nós. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que, um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos a ver o trilho percorrido e que, de sua atitude na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido. Podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajadores da retaguarda se vestiam. Aqui notavam a túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava, e abriu-se em frases de zombaria,
reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir, sem detença, ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz, com que deveria erguer-se ao trono divino, somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indefasáveis. O Mestre, todavia, o Mestre Jesus, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosidade, ou melhor, há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. E assim Jesus concluiu aquela reunião com os seus discípulos, né? Então, irmãos, Jesus, nos falando de forma simples e acessível, nos traz importante ensinamento. Aproveitando ele do momento em que os discípulos falavam da importância do conhecimento, do aprimoramento intelectual, ele nos explica que, de fato, o conhecimento é muito importante. Fala do conhecimento referindo-se ao desenvolvimento da inteligência humana no que toca à dedicação aos estudos para bem desempenhar uma profissão. Refere-se ele também à busca do saber no que toca ao conhecimento das leis divinas que regem a vida em todas as suas esferas. De fato, é muito importante conhecermos os mecanismos de atuação das leis divinas, as consequências de sua violação, o princípio de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados e também das esferas espirituais, a multiplicidade das existências dos espíritos diante das reencarnações sucessivas e a solidariedade, a interdependência entre todas elas, a necessidade de resgate
de todos os débitos contraídos, dentre outros. O conhecimento de tudo isso é muito importante porque nos ajuda a não incorrer nos mesmos erros, nos ajuda a ampliar a nossa visão, enxergando com os olhos do Espírito Eterno. Os estudos na nossa casa espírita irão se reiniciar em breve. E devemos, irmãos, aproveitar essa oportunidade abençoada que nos é concedida, pois precisamos mesmo progredir sempre. Agora, irmãos, é importante nos lembrarmos bem da advertência do Mestre Jesus. Precisamos progredir mantendo a humildade sempre, sem nos julgarmos os donos da verdade, os únicos detentores do conhecimento. Precisamos progredir com a preocupação de ajudar os nossos irmãos menos esclarecidos, mas respeitando o seu ponto de vista e entendendo que há muitas formas de crescimento. Que aquilo que faz todo sentido para nós hoje pode não fazer para o outro. Da mesma forma como não fazia o menor sentido para nós mesmos em épocas recuadas. Então, irmãos e irmãs, para concluir, vamos guardar esse ensinamento de Jesus. O estudo, o saber, o conhecimento nos ajuda a progredir bastante no caminho que nos leva ao Pai Celestial, mas não nos garante todo o percurso necessário. A outra etapa só podemos percorrer nos dedicando à arte de amar de forma incondicional, de colocar esse amor em prática ao longo da nossa jornada, o que vem a ser a própria caridade, que, por outras palavras, é o amor em ação. É por isso que, para conseguirmos alçar voo até o nosso Pai Celestial, é necessário termos estas duas asas igualmente desenvolvidas. Irmãos, que a paz doce e suave do Mestre Jesus esteja em nossos lares. Que assim seja.